A gravação não está indo. Iniciou? Não, está no... Louvado seja... Não, não... Ah, tá. Ok. Louvado seja Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando o programa Debate Contemporâneo, um programa que sempre procura debater assuntos maravilhosos, que vai levar informação, que vai abrir seus olhos, como o Senhor mesmo nos disse, né? Que o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. E o objetivo deste programa é justamente levar conhecimento, levar informação para que ninguém venha ser enganado. E hoje o nosso tema está extraordinário. Como sempre, o tema de hoje é Ministério Sem Traumas. Né? É um ministério que... Falhou, peraí. O tema de hoje é Ministério Sem Traumas. É esse tema maravilhoso, que também é título de um livro do nosso querido, um dos debatedores de hoje, o pastor Isaías Barbosa. Né? Então, ele que também é coach, ele que também é um grande empreendedor desta área e também é diretor da... Eita, viu? Por isso que é bom falar depois. Cadman. Senão... Cadman, né? Isso. Então, aí depois eu falo aqui. Então, vamos lá, deixa eu parar isso aqui, eu vou começar daqui para frente, mas não vou destravar, não. Louvado seja Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Está no ar mais um programa Debate Contemporâneo, um programa que procura sempre levar o melhor até você, querido ouvinte que nos ouve de norte a sul desse país, de leste a oeste, vocês que estão em outros países, né, nos dando a honra da sua audiência. Eu já quero deixar o meu abraço para todo o povo aí da Irlanda, do Japão, de Portugal, da Alemanha, da Índia, de Angola, de Moçambique, de Guiné-Bissau, pessoal do Haiti, né, pastor de Sérnia, que divulga lá para a gente, pessoal dos Estados Unidos, da República Dominicana. Olha, muito obrigado à audiência de vocês, aqui da Argentina, do Uruguai. Olha, gente, e outros países, me perdoe, que às vezes são muitos, mas eu quero deixar minha gratidão. Porque, como sempre eu digo, se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui. Não existiria rádio, não existiria funcionário. Então, nós agradecemos muito a Deus pela sua vida. Então, compartilhe aí nas suas redes sociais, divulgue para nós, vai lá na nossa página Debate Contemporâneo, porque são várias temáticas maravilhosas e que têm aberto os olhos de muitas pessoas. Então, louvamos a Deus por isso e por sua vida, querido ouvinte. E o nosso tema de hoje é Ministério Sem Traumas. E isso, como tem sido seu ministério, querido? Será que você tem conduzido as coisas como deveria ter sido feita? Será que você tem obedecido ao Senhor, né? E seguindo o ID e tem a conscientização que o ministério é dele e não seu? Então, neste momento, para debatermos esse assunto, nós convidamos aqui ele, que tem um livro com um título justamente como esse, Ministério Sem Traumas, o pastor Isaías Barbosa, que é diretor do Cadman, ele é coach, master coach e também programador neurolinguística. Então, boa tarde, doutor. Boa tarde, com muita alegria que nós vamos hoje participar desse grande debate, falando desse tema, que é um tema ímpar, muito importante. Eu acredito que vai ser esclarecedor, que os ouvintes fiquem atentos, porque vem coisa boa por aí. Que maravilha, a honra toda é nossa tê-lo conosco, né? Pastor Douglas estava longe aqui do nosso debate, o público tem sentido a sua falta, do pastor Douglas Stambeck, ele que é embaixador da paz, né? É um grande teólogo. E boa tarde, doutor. Boa tarde a todos, é um prazer retornar aqui a esta mesa, sempre repletas de pessoas excelentes, com as suas expertises, aonde podemos sempre aprender mais sobre os assuntos que aqui são sempre tratados. Ô, doutor, a honra toda é nossa, e prazer ter o senhor de volta no nosso programa, que enriquece a muitos, né? O senhor tem sempre contribuído, e ela que também está sempre aqui conosco, ainda mais quando o assunto se fala, né, sobre mente,
né? Então, saúde mental, saúde emocional, e ela tem sempre colaborado conosco. É ela que tem um programa aqui também na Rádio Contemporânea, toda quarta-feira, de 9 às 10, que se chama Livremente. Ela é a doutora Rose Cabral. Ela que é psicanalista, ela é terapeuta, coach também, agente de independência química, né? Engenheiro de telecomunicações. Boa tarde, doutora. Boa tarde, pastor Davi, uma boa tarde, pastor Isaías, pastor Douglas. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez nesse programa que é o programa campeão de audiência, debate contemporâneo, campeão de audiência no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, aí no mundo. Então, é um prazer mais uma vez estar aqui, é uma honra muito grande estar participando do seu programa, e eu tenho certeza que vai ser uma tarde de muito esclarecimento, vai ser, podemos dizer, até uma tarde libertadora, que vamos poder falar de coisas que passamos, coisas que sentimos, e vamos também estar ajudando aí outros líderes espirituais para aumentar, para crescer, para desatar e para sarar os seus ministérios. Que maravilha. Pastor Isaías, me diga uma coisa, o que é o Ministério Sem Traumas? O senhor que tem até um livro, né? Mas fale para nós. Então, quando Deus me inspirou a escrever esse livro, foi exatamente devido à experiência que nós tivemos, né? Eu sou pastor já há 26 anos e sou cristão desde o nascimento. E durante esse período nós vimos muitas transformações na igreja. A igreja passou por vários ciclos, né? E a nível de ministério, nós tivemos algumas experiências não muito agradáveis, né? E com essas experiências, nós aprendemos muito, porque depois de conhecer, né, um pouco mais da ciência sobre o comportamento humano, a gente começou a entender algumas questões, né, e através também da inspiração do Espírito Santo para escrever esse livro, nós procuramos trazer de uma forma bem leve, né, de um fácil entendimento, para que aquelas pessoas que desejam ou já estão no ministério possam aprender, antes de passarem por determinados traumas, aprender a lidar com o ministério com uma leveza, ao invés de carregar isso como um fardo. Até porque o próprio Jesus disse que o fardo dele é leve. Então, eu entendo que há como ter uma relação com o ministério, mesmo com todos os desafios, de uma maneira mais leve, né, que possa fazer com que você tenha prazer em estar fazendo a obra de Deus. Então, a temática do livro está em cima exatamente desse tema, e é algo assim transformador, né, abençoador, uma leitura muito leve e prática para aqueles aí que querem enfrentar o desafio do ministério. Amém. Pastor Douglas, o senhor também, que é um pastor, tem a experiência de caminhar nessa obra já labutando há vários anos, professor de seminário, e o senhor tem deparado com muitos pastores, com muita liderança em geral. Como que o senhor encara o Ministério Sem Traumas? O Ministério Sem Traumas, muitas das vezes, humanamente falando, se torna-se um pouco impossível, porque o ser humano, ele, na sua trajetória, ele não terá apenas momentos agradáveis, ele terá sempre momentos que muitas das vezes será adverso àquilo que ele projetou para a sua vida. E dentro do ministério, quando nós estamos lecionando a cadeira de psicologia pastoral e do overclock missionário, que trata exatamente dos traumas que o ministro tem, notamos que os traumas que mais acontecem no cotidiano secular também são aqueles que acontecem na vida de um pastor, de um ministro do Evangelho. Exemplo, problemas familiares, problemas dentro do casamento, decepções, principalmente em grande número, que a vida do pastor ela é repleta de decepções com pessoas muito próximas, membros, obreiros, e isso cria um trauma muito grande. E também
temos em vista mudanças. Toda mudança ela é traumática. E na vida de um ministro, esta mudança às vezes é obrigada a acontecer, de um lugar para o outro, de procedimento, de pensamento. Então, tudo isso acaba acarretando um trauma. Como ter um ministério sem trauma? Nós temos de nos apegar àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu lembro-me de um texto em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8, que diz: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, ele nunca o deixará, nunca o abandonará, não tenha medo, não desanime. Trazer à mente aquilo que te dá esperança. Então, sempre trazer à mente as promessas de Deus em sua vida e, quando necessário, procurar um profissional da área para que você possa se tratar. Maravilha, doutora Rose. Eu concordo um bocado com o pastor Isaías, concordo também um bocado aí com o pastor Douglas. E quando nós falamos de ministério, e é legal a gente falar disso, é legal a gente conversar a respeito, porque quando a gente fala de ministério e a gente fala de pastor, fala de uma pastora, fala de um apóstolo, fala de um evangelista, quando a gente fala de um mestre, quando nós estamos falando de alguém que é líder no ministério, infelizmente as pessoas se esquecem que aquilo é um exercício, que aquilo é um ministério, que aquilo é um chamado de uma pessoa, que é um chamado feito para uma pessoa que é gente. Então, o pastor, o chamado pastoral, ele traz consigo uma exigência, né, que a gente pode dizer, de uma certa forma, um tanto quanto desumana. Porque ao pastor, à pastora, ao líder espiritual, é tirado, né, é velado o seu direito de sentir. Então, em nome do seu chamado, você não pode sentir. Em nome do seu chamado, você não pode cair. Em nome do seu chamado, em nome da unção que Deus te deu. Então, a unção que nós recebemos é a unção que vem sobre nós. Ela não deveria ser um peso, porque realmente o fardo do Senhor, ele é leve, o jugo do Senhor, ele é suave. Então, não deveria ser um peso. Então, quando a gente fala de traumas e quando a gente está falando, nós temos que entender que por detrás do ministério, e aquele ministério existe porque ali tem um homem de Deus e tem uma mulher de Deus. E a mulher de Deus é uma mulher. E o homem de Deus é um homem. Então, muitas vezes, sim, falta a nós, pessoas chamadas para o ministério, uma preparação nas nossas emoções para que a gente não se entregue a se submeter a esse jugo que, entre aspas, vem com essa unção. Que dizem para nós isso. Dizem para nós que essa unção, ela vem com esse peso, ela vem com esse fardo, ela vem com essa carga, né? Então, muitas vezes, nós não somos o instrumento que temos que ser, porque temos que ser instrumentos de agradar, tem que ser instrumento de corresponder expectativas, tem que ser um instrumento de mostrar que está acima, ou que é mais, ou que tem mais força, ou que tem mais maturidade, ou que tem mais sabedoria. Então, esse peso vem sobre nós. E o peso disso tudo é que, com o tempo, vai nos amassando, vai nos entristecendo, vai nos desmotivando, levando aí, sendo um dos caminhos, sim, que pode se levar a um trauma no ministério, um trauma ministerial. Perfeito, doutora. E nós sabemos que essa caminhada do ministério, um dos primeiros passos, né, que nós temos que aprender, e muitas vezes não somos treinados para isso,
programa anterior, quando nós falamos sobre inteligência emocional, ao qual vocês, a doutora e o pastor Isaías, participaram. Uma das coisas que nós não somos treinados é a proteger o nosso coração, né? Pastor Isaías, então, o que o senhor orienta, né, nessa parte, o ministro, né, a pessoa que está no ministério, como é que ela deve proteger o seu coração? Pois é. A Bíblia vai dizer o quê? De tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as saídas de vida. Então, existem algumas proteções mentais, né, que a gente não aprende, como eu falei até no outro debate, a gente não aprende isso, e eu acho que isso deveria ser muito treinado, muito ensinado. Por quê? Uma das proteções mentais que nós podemos utilizar para nos proteger, né? Porque assim, passar por problemas, Jesus já disse, tereis aflições. Então isso aí faz parte do processo. Mas não quer dizer que os problemas que eu passo ou enfrento no ministério precisam gerar traumas para mim, a nível de repente você não querer nem mais se relacionar com as pessoas, né? Então, eu tenho uma frase comigo hoje, que para mim ela é uma das frases mais poderosas, e essa frase ela criou uma barreira de proteção muito grande para mim, e eu trabalho hoje de uma forma mais confortável. E a frase é o seguinte: a expectativa, ela é a mãe da frustração. Então, a partir do momento que eu, como pastor, como obreiro, seja qual for o cargo em que eu ocupe, o trabalho que eu exerço, eu não tenho uma expectativa diferente daquela que Jesus, né, mandou ou colocou para nós, que é que eu vou com vocês até o final, estarei convosco, né? E ele vai dizer que no mundo nós teremos aflições. Então ele colocou todos os prós e os contras, tudo aquilo que a gente vai enfrentar, ele deixou muito claro para nós. Então, quando eu entro com a expectativa na medida daquilo que é a realidade do ministério, eu não vou estar esperando, por exemplo, o nível de reconhecimento que a gente espera de uma ovelha, que pode não acontecer. Você pode fazer muita coisa por pessoas e isso pode não retornar para você. E se eu não tenho essa grande expectativa, na verdade eu estou fazendo pelo amor, pelo propósito, pela minha missão, então isso se torna muito mais leve. É desta maneira que hoje eu me relaciono. Eu faço porque eu tenho uma missão. Se na minha igreja tiver 10 pessoas, eu vou pregar com a mesma intensidade que se tiver 1000. Isso não muda a forma com que eu faço, porque na verdade o que eu faço hoje está baseado na minha missão e no meu propósito de vida. Então acho que essa já é uma grande proteção que todos deveriam utilizar, acho muito eficiente. Ok. Pastor Douglas, e quanto ao lado que o pastor acabou de mencionar, aí do lado de proteger o coração contra as decepções, qual a sua visão? Olha, proteger o coração contra decepção é quase do que impossível. Todavia, eu sempre aconselho em não esperar aquilo que a pessoa não pode dar de você. Ou seja, eu não vou ficar ansioso sobre criar uma expectativa sobre a vida de alguém. Aquela pessoa será excelente, ela será perfeita, ela não vai provocar em mim nenhuma tristeza. Tais pensamentos sempre irão se frustrar. Por quê? Todos os seres humanos são passivos de erro. Então, quando um ser humano ele é passivo de erro e eu tiro o direito dele errar, eu já estou me colocando numa posição futura ou imediata de ter um pensamento frustrado e um coração magoado, amargurado, entristecido, ter uma decepção. Então, a mente humana não pode criar para si mesmo um objetivo ou uma expectativa que não será real. Não podemos viver dentro de uma utopia mental ou até mesmo dentro de uma utopia ministerial. O ministério ele é limitado por forças humanas.
Nós somos seres humanos. Por isso que, em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, o nosso irmão Paulo, ele coloca: não andai ansioso por coisa alguma, inclusive pela expectativa de uma pessoa te fazer sempre feliz, porque aquela pessoa, em um dado momento, vai te decepcionar, como você também irá decepcionar aquela pessoa, como você também irá entristecer a outra pessoa. Só acrescentando nesta pergunta, eu não devo apenas proteger o meu coração da relação com o próximo, mas eu também devo proteger o meu coração de mim mesmo. Haja vista que o meu pensamento, muitas das vezes, pode se tornar o meu pior trauma. Entendi, doutor. Pastora Rose, nós sabemos que vamos proteger o coração. Primeiro, como pastor presidente, você pega uma pessoa lá de baixo, do nada, levanta aquela pessoa, daqui a pouco ela está bem, aí dá tchau para gente. Aquele obreiro que você também prepara, daqui a pouco ele está muito bem, ou aquele parceiro, daqui a pouco ele quer dividir a igreja, quer levar o seu rebanho. E muitas das vezes também, quando nós estamos numa situação de auxiliar e temos um líder ao qual também não reconhece o nosso trabalho, e também quando o Senhor abençoa o trabalho que a gente faz, ele vai e toma o nosso lugar. Como devemos proteger o nosso coração, doutora? O coração do homem, ele é enganoso, né? Infeliz é aquele que coloca, né, a sua confiança no homem ou na vontade humana. Quando a gente fala que o coração é enganoso, o nosso coração também pode nos enganar. Nós também nos enganamos. Nós nos enganamos com os nossos conceitos, nós nos enganamos quando julgamos, nós nos enganamos quando colocamos expectativas, porque decepção, ela está ligada diretamente com a expectativa que você criou. Então, se você considerar que você não coloca mais a tua expectativa em nada ou a sua expectativa em ninguém, o seu grau e o seu nível de decepção vai diminuir. Então, quando a gente já não bota expectativa, quando a gente já não coloca, né, a tua esperança ou aquilo que você espera naquela pessoa, aquela pessoa não te decepciona. Então, quando falamos em proteger o coração, quando falamos de blindar o nosso coração, muitas vezes as pessoas ficam assim, mas está endurecendo o coração, como acontece com pastores que se decepcionam e o coração do pastor endurece. O pastor está lá na frente, o pastor está liderando, mas o coração do pastor endureceu. O pastor não exercita mais o amor e muitas vezes o pastor já não exercita nem mais o amor ao seu próprio ministério. Nem o amor ao seu próprio ministério, nem o amor ao outro. Quando você não exerce amor ao próximo, quando você não exerce amor pelo outro, significa que quando você endurece o seu coração, você já não exerce amor por você mesmo. Porque quando nos amamos, quando nos respeitamos, quando entendemos os nossos limites, quando compreendemos as nossas limitações, quando entendemos todas essas coisas e administramos, verdadeiramente, o nosso coração ele começa a tomar uma maturidade. Então, eu sou líder, eu tenho que, desde o início, mostrar quem eu sou. Um pastor presidente, um líder que faz os seus discípulos, se ele passa para o discípulo a imagem de que ele é um super-homem, um semideus, porque passamos aí, os pastores conhecem, nós, do tempo que eu tenho de conversão para cá, e eu que vim, por exemplo, de uma linha pentecostal, então, né, os pregadores eram quase que uns semideuses, os pregadores e a palavra, né, então, se gera essa expectativa, e aí aquela liderança também acaba ficando envolvida, né? Se sentindo envolvida por isso, e acaba Doutora, aí... nós vamos para o nosso break, nós vamos voltar já, a senhora termina.
Tá bom? Nós vamos para o nosso bem, queridos ouvintes, divulgue aí, compartilhe, vá lá nas nossas redes sociais, Debate Contemporâneo, que nós voltamos já já. Ok, nós estamos de volta para o nosso programa Debate Contemporâneo. O programa de hoje está incrível. Você que está sintonizando agora conosco, você que está nos ouvindo aí do seu Uber, do seu caminhão na estrada, do seu ônibus, do seu motorista aí que está fazendo o seu interestadual. Olha, o tema de hoje é Ministério Sem Traumas. E o debate de hoje está incrível. E eu vou, a doutora Rose, viemos para encerramos o primeiro bloco com ela falando, e ela vai continuar, mas eu quero que ela só termine o que ela estava falando e também já respondendo isso aqui, que teve uma pastora que mandou para nós aqui, disse que é um tema muito bom, mas um pouco polêmico. Já que somos curados por Jesus para fazer sua obra, creio que aqueles que têm algum trauma não podem e nem devem exercer o ministério. Um soldado ferido não pode curar outro. Penso eu, palavras da pastora. Então, doutora Rose, termina o que a senhora estava falando e já entra nessa aí, depois eu quero ouvir os outros. Então, concluindo com relação ao coração, o coração do pastor também pode se enganar por causa da expectativa que ele gera e por causa de se envolver também naquele amor ou naquela reciprocidade do carisma que ele tem. E com relação aí à pergunta dessa querida, né, dessa amada, não está escrito na testa de ninguém eu tenho um trauma, não está escrito na testa de ninguém eu tenho um problema. Na verdade, você vai perceber na convivência e vai perceber, diante das dificuldades, a manifestação de cada um. Ninguém, você não percebe que uma pessoa é neurótica ou psicótica simplesmente numa convivência em comunidade. Você vai perceber a partir do momento que lida diante das dificuldades, a reação daquela pessoa. Então, os pastores, eles, com certeza, no início do seu ministério, eles têm um bom coração, eles têm um bom interesse. Com o passar do tempo, sim, essas coisas podem gerar traumas. Lembrando que o trauma não é no ministério, o trauma é na pessoa, é no líder espiritual. E trauma, como o pastor Douglas falou, trauma é algo que nós vamos passar a vida toda. E os rescalços disso, as dificuldades ou a mudança na nossa vida e o reflexo na nossa personalidade vão ser e vão estar muito ligados em como eu lido com aquilo. Então, estar curado é um processo. Então, o pastor, com certeza, ele não entra no ministério doente, ele fica doente por causa de todas essas questões que nós estamos trazendo aqui, estamos falando aqui agora. Entendi, doutora. E sobre esta pergunta que eu fiz ainda há pouco agora, que é da pastora, que ela acha que o ministro ele não tem trauma se ele já foi liberto por Jesus. Jesus conquistou na cruz do Calvário, aí a gente já vai entrar para o lado da libertação. Jesus conquistou na cruz do Calvário a nossa redenção, a justificação. Então, nós já fomos justificados, Porém, somos pessoas, doutora, somos seres humanos. Doutora, deixa eu só... quando eu fizer assim para vocês, para poder que eu vou entrar com a pergunta. Quando eu levantar assim um dedo, é porque falta 1 minuto para vocês encerrarem, tá? Ou 2 minutos, tá bom? Deixa eu retificar a pergunta, doutora. Tá assim, ó, por exemplo, aí vou formular a pergunta de novo. Aí a senhora entra respondendo e depois vai para eles. Boa tarde, pastor. O tema é muito bom e um pouco polêmico. Já que somos curados por Jesus para fazer sua obra, creio que aqueles que têm algum trauma não podem e nem devem exercer o ministério, porque um soldado ferido não pode curar outro soldado. Penso eu. Né? Há controvérsia que eu já sou contra também o que ela está falando. Mas, doutora Rose. Quando a gente fala de Jesus já libertou, Jesus já conquistou na cruz do Calvário
a nossa redenção, a nossa justificação, fomos lavados no sangue do Cordeiro, recebemos autoridade através do seu sacrifício de cruz. Tudo isso vem para nós. Exercer, aplicar, tomar posse disso é outra questão. Justamente o processo de libertação é isso, é você tomar posse de tudo isso que foi conquistado na cruz do Calvário, porque a gente sabe, você levantou a mão, aceitou Jesus, você está redimido, você está regenerado, você está justificado. Mas perdão pelos teus pecados você tem que pedir, entender as tuas falhas, entender as falhas no teu caráter e buscar mudança, é você. Então, vamos tirar, né, da conta de Jesus, ou tirar da conta até mesmo do diabo, aquelas coisas que são obrigações nossas, aquilo que é nosso para fazer, aquilo que é nosso. Então, eu é que desejo a libertação, eu é que desejo ser curado, eu é que tenho a humildade de ver, de entender e de perceber que eu não estou bem, que eu não estou produtiva, ou que eu não estou com paciência, ou que eu não sou resiliente, ou que eu não tenho estrutura. Eu é que preciso entender e compreender. Eu preciso entender e compreender isso. Porém, eu concordo com ela num ponto. Um soldado ferido não deveria estar à frente da batalha. Com certeza, não. Mas como esse soldado se feriu, como ele permitiu permanecer ferido e quem feriu esse soldado? Aí são esses pontos, são essas questões todas que nós estamos trazendo aí, que é bem abrangente, mas os pastores aqui também estão trazendo vários pontos de vista aí que trazem essa análise, que trazem também a essa meditação, para que verdadeiramente nós, que somos ministros do Evangelho, possamos estar cada vez mais sarados no nosso ofício. Concordo, doutora. Maravilha. E, pastor Douglas, sobre essa pergunta, o senhor concorda com isso? Que o ministro, se ele tiver trauma, ele não pode estar à frente da obra? Não confundir trauma com rancor, né? Eu gostaria de estarmos atentos para não confundir trauma com rancor. Né? Por favor, doutor. Ficamos, se for levado dessa maneira, né, vamos ficar sem ministro algum, porque todos nós temos traumas. A diferença é como iremos lidar com traumas que nós temos. Já superamos, já aprendemos a conviver com ele. Ele não vai interferir mais na minha vida, dentro da minha ótica, de olhar o mundo, a minha cosmovisão. Ele não vai prejudicar no tratar com as outras pessoas este trauma. Esse trauma, será que vai criar uma ideia preconcebida? Se vai, eu não posso atuar nessa área, porque eu me sinto impossibilitado. Então, isso vai dentro de um reflexo do ser humano. Todavia, essa ideia, ela é uma ideia que ela é tirada quando o versículo, né, de Isaías fala sobre suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, Jesus Cristo veio. O cristão, como ele acredita dentro de uma somática, corpo espiritual e corpo carnal, ele acha que não pode mais ficar doente. E se ele está doente, ele não deve mais tratar outra pessoa. Só que a palavra no grego, em si, ela não é a cura carnal, mas sim uma cura espiritual, a cura dos pecados. Não estou dizendo com isto que Deus não cure uma pessoa, porque ele cura. Então, quando olhamos para a Escritura Sagrada, podemos ver Paulo em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, falando para Timóteo misturar vinho ou suco de uva, porque ele estava doente do estômago, para que não pudesse ali passar mal, para que não fosse afligido. Paulo também ele vai registrar uma doença de um amigo dele em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20, que é o Erasto, que estava doente, que também era crente, né? Ele fala, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 9, do exatamente espinho na carne, aonde existem várias reduções do que seja, mas ninguém sabe corretamente,
daquilo que era o espírito na carne. Contudo, no livro de Gálatas, ele vai registrar uma série de doenças que o próprio Paulo teve. Capítulo 4, versículo 14, a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Ele já fala que ele estava doente e o pessoal achava que ele não podia ficar doente. Era uma tentação para os outros, a doença dele. Né? Depois ele vai falar também, no versículo 15, dou testemunho de que, se possível for, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Ou seja, ele tinha aquele problema na visão, que é conhecido de quem estuda as Escrituras Sagradas, né? Em Filipe, aos Filipenses, capítulo 2, versículo 26 e 27, ele vai falar de Epafrodito, que também estava enfermo. Então, automaticamente, um cristão, ele não necessita estar livre de doenças. E como o ser humano ele é biopsicossocial, então essa doença ela pode ser tanto biológica como psicológica. Todavia, é aconselhável que, quando um trauma está interferindo na vida da pessoa ministerialmente, que ele pare, se trate para poder retornar. Agora, viver 100% saudável, tanto psicologicamente como biologicamente, para poder apacentar, eu creio isso que é impossível. Né? E, doutor Douglas, também até mostrar aqui também, é uma passagem que eu gosto muito de Paulo, onde ele fala, 2 Coríntios 4:7, ele diz, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, é uma passagem que eu gosto muito, que nos fala que a gente sempre trazendo né, a marca de Jesus em nossos corpos. E nós podemos passar, assim, por momentos de decepção, quando um obreiro trai, né? O próprio Jesus teve isso, né? Judas que o traiu, Pedro que o negou, Tomé até duvidou mesmo após a ascensão. Ele teve, Tomé toca aqui, mas depois se tornou um grande, né, pregador, né? Que, segundo os historiadores, foi o que levou o evangelho para a Índia, né? Etc. Exato. Então nós temos aí hoje em dia que o pastor ele passa por grandes decepções. Um membro que está falido lá embaixo, aí você pega lá em cima, daqui a pouco o cara se acha o dono da igreja, que é sou o maior dizimista da igreja, né? Eu cheguei até a falar isso no programa passado, você estava no bate-papo, e não existe isso. Dízimo, quem dá dízimo de 1 milhão, quem dá dízimo de R$1.000, é a mesma coisa, sempre vai ser 10%. Então, as pessoas se acham, e o dono da obra é o Espírito Santo. Então, eu costumo sempre dizer, querido, se você se acha que na sua igreja você é o maior dizimista, você já está errando por aí, está num caminho perigoso, é o caminho de você perder tudo. E lembre-se que na igreja quem manda é Jesus, e ele levantou o seu pastor, a sua pastora, para estar à frente. Se ele quisesse te levantar, ele dá o ministério nas suas mãos. Né? E é voltado nisso que vocês sabem, tem muita gente também que hoje sai das igrejas, abre os seus próprios ministérios, porque eles se acham, entre aspas, muito ricos, né? E não tem pena de dar o dízimo dele até em alguma igreja. Eles abrem o ministério próprio, infelizmente isso tem acontecido até com alguns cantores, não vou citar nome, mas abriram o ministério próprio para poder dizimar no próprio ministério dele. Se Deus chamou para ser isso, amém. Mas tem gente que às vezes, se Deus chamou para ser um cantor, para pregar o evangelho através do louvor, e a pessoa quer ir para o lado de pastor. Aí me faz lembrar uma passagem, né? 1 Crônicas 10:13, que está lá o tema, assim morreu Saul. Por que ele morreu? Porque ele fez o quê? Desobedeceu a Deus, transgrediu a Deus e depois buscou a necromante. Então, quer dizer, na parte que transgrediu, é que ele quis oferecer sacrifício a Deus, fazer uma coisa que não competia a ele. Ele era rei e não sacerdote. E tem muita gente hoje também, não estão mortos fisicamente, mas estão mortos espiritualmente porque estão fazendo coisa com a qual não foram chamados. O senhor concorda, pastor Isaías? Concordo. E
pegando o gancho aí, né, da pergunta ainda, da nossa querida ouvinte aí, como que nós poderíamos, por exemplo, tratar pessoas, eu digo por experiência agora, tá? Eu não acreditava, até eu passar pela depressão, eu não acreditava na depressão. Quando as pessoas falavam de depressão, eu falava assim, olha, eu acho que a depressão é uma falta de ocupação. Se tiver coisa para ocupar, você vai ficar tranquilo. Até o momento que eu fui surpreendido após exatamente uma situação como essa aí, né? De você acreditar, de você tratar e de repente a pessoa dividir sua igreja. E eu entrei nesse processo. E aí eu aprendi, passando pela dor, passando pelo processo, eu aprendi o que era, aprendi como se entra e aprendi como se sai. Então, eu deixei de apenas ter o entendimento circunstancial, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente ouve, mas eu agora conhecia de fato essa experiência. Então, qual será hoje a minha habilidade em tratar um membro da minha igreja que está na situação de depressão? Qual será a minha habilidade agora e qual seria a minha habilidade antes de passar? Então, as pessoas, às vezes, a pessoa ferida, depende se sido ferido por um processo que, na verdade, vai falecer para que você tenha conhecimento, para que você tenha base para falar daquela experiência com outras pessoas. Né? Então, a gente não pode colocar isso de uma maneira taxativa, porque ela pode ser diferente em várias circunstâncias e situações. Então, acredito que tudo que a gente passa vem trazendo para nós a experiência, vem trazendo para nós conhecimentos, e não só teóricos, como práticos. E isso no ministério faz toda a diferença. Porque quando você vai falar com alguém que você tem propriedade daquilo, é muito diferente. Quando você diz para essa pessoa, olha, eu já passei por isso, a história é outra. Porque você já passou. É como Jesus, para falar com a gente de sofrimento, de dor, ele passou por tudo. Ele disse, tem de bom ânimo, eu venci. Mas para falar isso, ele teve que passar. Então, uma pessoa que está ferida, ela não pode, é óbvio, no momento em que ela é ferida, ela não tem condição. Que alguém que está ferido, ele vai naquele momento parar. Como eu tive que parar naquele momento, para me tratar e aí poder fazer o que realmente Deus me chamou para fazer. Mas a gente não pode pegar a pessoa e descartar, como acontece no nosso meio, né? No nosso meio tem muita coisa essa. A pessoa errou, pega e joga fora que não presta mais. E tem tanta gente que está no púlpito, no ministério, continua errando, continua fazendo, cometendo pecados, mas ninguém sabe. Então, na verdade, a gente não pode ser, né? Tem que ter uma equidade aí e entender que, na verdade, existem tipos de feridas. Existe a ferida que a gente passa e ela vai trazer para a gente um aprendizado, e existe aquela ferida que a gente provoca e permite através do pecado, através da desobediência, e aí a gente vai ter um universo de coisa para falar dentro dessa área aí. Professor Douglas. Não, também concordo inteiramente com isso. Quando uma pessoa está ferida a ponto de não prosseguir, ela deve parar, ela deve estar no seu ato, né, de reflexão, de conversar consigo mesmo, de se autoconhecer. Eu lembro, biblicamente, porque a pergunta foi bíblica, né, do caso do profeta Elias, que tinha acabado de estar numa batalha tremenda, e naquele momento, quando Jezabel ameaça ele se sente tão turbado que ele prefere fugir. Ele vai embora, vai se esconder. Ali, naquele momento, foi um instante onde que ele foi tratado de algum trauma, de alguma coisa que aconteceu com ele. Nota-se, quando eu falo isso, às vezes para os alunos, para a igreja, alguns questionam. Mas o tratamento de Deus foi o mesmo tratamento que se dá mediante a depressão. Quando uma pessoa pergunta, quando você está com um psicólogo, quando você trata com um psiquiatra, primeira coisa, Deus manda ele levantar, ele sair de um lugar, dele andar, dele fazer o exercício físico.
Deus conversa com ele, indaga ele com uma pergunta aberta. Quando se estuda psicologia, pergunta aberta é aquilo que você não vai dar a chance da pessoa responder sim ou não. Ela vai ter que te dar uma explicação daquilo que está funcionando. E Deus já sabia o que estava acontecendo. Mas, contudo, o Elias precisava saber. Manda ele andar, manda ele comer proteínas, porque a pessoa necessita de se alimentar para poder ter uma boa reação química, para que possa enfrentar não só o lado psíquico, mas também o psicológico e o lado químico do seu organismo. Então, tudo isso aconteceu com ele. E o que eu noto também é que muitos de nós que estamos à frente de uma igreja, que somos pastores, líderes, nós não paramos para analisar a nossa própria vida. Até que ponto a ferida está sangrando demais. Eu lembro-me do Salmo 42, no verso 11, que diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ou seja, o salmista conversando com ele mesmo. Ele estava entristecido, então ele precisava fazer uma autoanálise para saber até que ponto aquela tristeza, aquela angústia estava atrapalhando a sua vida. Maravilha, doutor. Nós já vamos para o nosso break e voltamos já já, Jesus. Segura aí, pessoal. Né? Passa rápido o tempo, né? E a gente tem que correr aqui, porque eu estou no corre aqui. Eu estou vendo até o Bispo Abud estava conversando aqui comigo, né? E ele não tem Skype, para ver se baixa, para ver se ainda dá tempo de entrar. Bispo Abud, não sei se vocês sabem, é o líder aqui regional da Igreja Renascer, né? Vamos voltar agora, porque eu tenho pergunta aqui. Estamos de volta com o nosso programa Debate Contemporâneo. Você que está sintonizando agora aí conosco, nosso tema de hoje é Ministério Sem Traumas, né? Que maravilha! O Ministério Sem Traumas. Para você que está chegando agora. E eu tenho aqui uma pergunta da pastora Márcia Teixeira, de Marataízes, Espírito Santo. Ela diz: o Ministério Sem Trauma, como lidar com essa situação quando ocorrer? Pastor Isaías. Não, desculpa, doutora Rose, que agora é ela. Como lidar com essas... Como lidar... Assim... Com essa situação, justamente. Sim, eu entendi. É porque acho que ninguém se prepara para um trauma. Na verdade, ninguém está preparado. Deveríamos estar, né? Deveríamos estar preparados para quando vier o trauma. Acredito até que, sim, temos essa possibilidade de exercitar em nós mecanismos que vão nos auxiliar. Mas dizer que você não vai se entristecer é difícil. Dizer que você não vai se decepcionar. Então, até mesmo porque, se nós pensarmos sempre naquilo que é negativo ou naquilo que de ruim pode acontecer a qualquer momento, vamos atrair, né? Vamos acabar atraindo para nós a manifestação disso que a gente imagina. Porém, o que nós podemos fazer é uma prevenção. Quando você não coloca tanta expectativa, você não vai tanto se decepcionar. Quando você trabalhar, você que é líder, você que é pastor, você que é pastora, você que é discipulador, você que é líder de mulheres, líder de jovens, você aí que está agora ouvindo esse debate conosco, e você que é líder, entenda que você é um instrumento de Deus. A glória não é sua, a glória não é nossa, a glória é do Senhor. E a dádiva de ser um ministro é a dádiva de manifestar essa glória sem tomar essa glória para si.
o próprio Senhor Jesus, ele não se valeu da glória que ele tinha nesse tempo, na missão que ele tinha aqui conosco, terreno. Ele não se valeu dessa posição, ele não se valeu de quem era. Ele entendeu quem ele era, ele se submeteu, ele entendeu a missão que ele estava fazendo aqui, ele se conteve naquilo que ele tinha que se conter para ser humano como nós, para ser gente como nós. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente vê o ser humano, a gente vê a pessoa a pessoa equilibrada, a gente vê a pessoa que tinha as emoções estruturadas para passar por tudo que passou e para suportar também até o sofrimento do seu ministério, porque o ministério de Jesus trouxe também sofrimento para ele. Ele também sofreu por causa do ministério, ele também sofreu por causa da obra que ele tinha que realizar. Porém, ele teve a resignação, ele teve a resiliência, ele teve a capacidade, né, de suportar. E isso tem que ser exemplo para nós. Porque ele tinha essa capacidade, ele não usou da glória, né? Ele não usufruiu ou ele não se valeu da glória, né, que ele tinha, né, junto ao Pai, muito pelo contrário, ele próprio deixou de lado, ele próprio, para mostrar para nós e para mostrar para cada um de nós como é que acontece. Então, o que a gente faz quando acontece um trauma, o que acontece quando a gente tem uma quebra no ministério, o que acontece realmente é entender que você vive aquilo, mas você é canal. Você está ministro, você está na obra, você está realizando, você é instrumento, você está instrumento. Quando a gente entende quem nós somos enquanto ministro, quando nós entendemos quem nós somos enquanto gente, enquanto pessoa, porque temos que compreender isso, temos que compreender o ser humano, aquele que tem alma, como o pastor Douglas citou muito bem aí, o salmista citando, porque te abate a minha alma. Quem é esse salmista? Esse salmista é um homem de Deus. Mas ele fala consigo mesmo, porque abate minha alma. Se você estiver abatida, vai dar ruim. Alma, se você persistir em ficar abatida, vai dar ruim. Então, nós temos que olhar para nós e dizer, cara, não está legal, eu não estou bem, eu preciso me estruturar, eu preciso me levantar, eu preciso me erguer. Foi citado aí também o profeta Elias. E o que aconteceu com Elias? Olha, vai, se levanta, se recuperou, agora desce, porque eu quero usar você. Então, a nossa relação de ministério, nós temos que entender as limitações que nós temos enquanto ministros e as limitações também que nós temos enquanto pessoas, e como pessoas que sentem. E se tivermos doença na alma, não vamos poder ser usados por completo pelo Senhor. Excelente, doutora. A senhora falou muito bem aí, Elias, quando disse, o anjo falou, Elias, levanta-te, coma e ande. Né? Que para a pessoa andar, ela tem que comer. E para comer, ela tem que se levantar. Então, você, querido ministro do Evangelho, tanto faz o sexo, seja ele masculino ou feminino, o primeiro passo é você se levantar. Não adianta você ficar prostrado com as decepções da vida, né? Com as coisas que entristecem o seu coração. Nós que somos pastores sabemos muito bem o que é isto. Mas o primeiro passo é você tem que se levantar. E como você tem que se levantar? Efésios 6,10 diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então ele manda depois o que? Levanta-te, coma. Você tem que comer o quê? Se alimentar com a palavra de Deus. Infelizmente, muitos pastores não leem mais a Bíblia. Eu sou bacharel em teologia, eu já li a Bíblia toda, não preciso ler mais. Aonde eu abri, eu prego. Querido, vamos ser humildes. A obra é de Deus, e é o Espírito Santo que te usa. E, de repente, é uma palavra que você vai buscar, ele vai falar com você, e você vai levar isso para outra pessoa. Eu tenho o hábito, todo dia eu já levanto, oro o Pai Nosso, e não faço nada sem ler primeiro, pelo menos um capítulo da Bíblia.
E a minha vida mudou depois que eu passei a fazer isto. Porque eu segui orientações de homem de Deus, o bispo João Mendes de Jesus é um deles, que ele faz isso e eu passei a segui-lo. E sobre a leitura da Bíblia foi até com o bispo Sérgio Correia. Então, faça isso, levanta-te, come, aí sim, depois que tu estiver bem alimentado, você vai poder pegar uma longa caminhada. Agora, caminhar desnutrido vai cair pelo caminho. Essa aqui é a realidade, não é, pastores? Não é, doutor Douglas? É verdade. Não se pode ter uma caminhada cristã sem a meditação constante nas escrituras sagradas. Isso Verdade, doutor. Doutor, e inclusive até eu quero falar aqui que tem o pastor Suzani Soares. Ele está perguntando aqui, né, concernente ao tema, a minha pergunta é: obreiros que estão decepcionando os pastores que o indicam, por quê? Né? Por quê? Olha, isso tem sido uma discussão no meio de pastores durante muito tempo. Contudo, essa resposta ela está nas escrituras sagradas e também no aspecto da sociologia e da história também. Quando nós estudamos dentro da Bíblia, a Bíblia ressalta que haveria um tempo onde os obreiros seriam amantes de si mesmos, seriam egoístas, os homens seriam dessa forma. E nós estamos vivendo nesse período, que é um período difícil, que é um período de dores. Então, o ser humano, ele a cada dia que passa, ele está mais egoísta, ele está mais egocêntrico, ele constrói dentro de si um trono para ele mesmo. Isso, então, dificulta os obreiros de obedecer ordens, de seguir doutrinas, de seguir andamentos, conforme o tempo vai passando. Dentro do aspecto da sociologia, isso mostra uma transformação da sociedade onde nós estamos vivendo. Qual a sociedade que nós estamos vivendo? Nós não temos mais uma sociedade que é apegada ao costume de seguir ordens ou de ter pessoas soberanas ou até mesmo pessoas de autoridade sobre si. Nós vivemos numa sociedade onde ela mesma tenta se reciclar para poder alcançar o seu próprio objetivo. Então, isso cria uma dificuldade do objetivo em comum. Então, as pessoas não conseguem mais ter objetivos comuns, ou seja, trabalhar em equipe. Isso vai causar o quê? Decepção para os líderes. E dentro da filosofia, Immanuel Kant, ele fala concernente a isso, que o ser humano, quando a ganância chega no ser humano, esse ser humano decepciona até ele próprio como ser humano. Maravilha. Gente, eu vou dar só uma paradinha que eu esqueci. Eu fui para o comercial e voltei, mas esqueci de parar a gravação. Isso depois para você mandar via e-mail é pesadíssimo. Eu já estou no terceiro bloco. Espera aí, vou dar uma paradinha e a gente volta. Espera aí.